Olá, meus amigos, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos à nossa aula 11 de Direito do Trabalho. Hoje o nosso assunto vai ser contrato por prazo determinado, dando sequência à nossa aula 10, que nós conhecemos a definição de contrato de trabalho, características, elementos essenciais, modalidades, modos de ser firmado um contrato de trabalho, entre outras coisas, né? E também conhecemos que o contrato por prazo indeterminado, pelo princípio da continuidade, é a regra no direito do trabalho, né? E agora nós vamos conhecer quais são as hipóteses permitidas pela lei de se firmar um contrato de trabalho por prazo determinado, quantas prorrogações nós podemos ter no contrato de trabalho por prazo determinado, entre outras coisas também. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia Figueiredo Mendonça, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário pela PUC Minas, e eu estou com esse projeto de postar vídeos aqui para ajudar estudantes de Direito, de outros cursos também, Administração, Ciências Contábeis, ajudar estudantes para concursos, para a OAB, também profissionais, pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o direito do trabalho. E espero que vocês estejam gostando dos conteúdos, me mandem sugestões, dicas, dúvidas, estou à disposição para vocês, para o que vocês tiverem de dúvidas, para o que vocês quiserem. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, curta o vídeo se você gostar, compartilhe com amigos, para o meu projeto sempre crescer, dar bons frutos. E agradeço muito a todos os 153 inscritos, estou muito feliz por vocês que já são meus alunos, né? Pelas pessoas que já tiraram dúvidas aqui, que sempre comentam, muito obrigada mesmo, tá? Fico muito feliz, é por isso que eu vim aqui gravar mais um vídeo para vocês com tanto carinho. E vamos então relembrar o conceito de contrato de trabalho, para a gente trabalhar então a modalidade por prazo determinado. O artigo 443 da CLT fala que o contrato individual de trabalho poderá ser acordado de forma tácita ou expressa, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado ou intermitente. Então, nós já sabemos tudo isso, foi o que nós vimos na última aula. Quando ele é acordado de forma tácita, é aquele contrato que não houve ali manifestação expressa da vontade de se firmar ali uma relação de emprego, mas sim presumiu-se, houve uma presunção, né? As atitudes do empregado, do empregador, levaram a presumir que ali há um contrato de trabalho, havia um contrato de trabalho. Já de forma expressa é fácil, seja de modo escrito ou verbal, foi ali combinado que vai haver uma relação de emprego e firmado um contrato de trabalho. O prazo, em regra, é indeterminado, mas ele pode ser também por prazo determinado ou intermitente. Hoje nós vamos conhecer as características e os detalhes do contrato de trabalho por prazo determinado. Na próxima aula será as características e os detalhes do contrato de trabalho intermitente. Então, a regra no direito do trabalho é que o contrato seja por prazo indeterminado, pelo princípio da continuidade da relação de emprego. Esse princípio nós conhecemos na aula 2 ou aula 3, na aula de princípios, e a presunção é sempre favorável ao empregado, né? Na relação ali de emprego, no término do contrato de trabalho, né? O ônus de provar o término do contrato de trabalho é sempre do empregador, porque se presume que o contrato está ali firmado por prazo indeterminado e que o empregado depende daquele trabalho para viver. Então, presume-se que o empregado não vai pedir demissão daquele emprego dele. Então, quem tem que provar que o contrato de trabalho chegou ao fim é o empregador. Como o salário é uma verba alimentar também e o trabalho dignifica o homem, né? Torna a vida do homem mais digna por ele ali receber um salário, ter uma atividade para fazer, é que o contrato também de trabalho sempre vai ser, em regra, indeterminado. Mas somente a possibilidade de determinação desse prazo nas hipóteses previstas em lei.
E o artigo 443, parágrafo 3º da CLT, traz essas hipóteses previstas em lei. E hipóteses que são regras gerais, tá? São 3 hipóteses, requisitos de validade do contrato de trabalho, que é regra geral. Mas há leis específicas que tornam possível também o contrato de trabalho por prazo determinado fora dessas hipóteses que a CLT trouxe. Como no caso do contrato de atleta de futebol ou o contrato mesmo de aprendizagem, que está em outra parte da CLT também, que é por prazo determinado de até 2 anos. Então, aqui nós vamos dar as regras gerais e fiquem sabendo, cientes, que fora disso pode haver lei específica de determinada categoria que permita também um contrato por prazo determinado, tudo dentro da lei, da Constituição, dentro das normalidades. Então, somente a possibilidade de determinar prazo, né, sair da regra geral, que é a indeterminação, se for nas hipóteses previstas em lei. Então, o contrato de trabalho pode ser escrito, verbal ou tácito. E os requisitos da relação de emprego, né, e do contrato de trabalho é que haja pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade, que seja uma pessoa física ali prestando serviço. O contrato por prazo determinado, como exceção do princípio da continuidade, entretanto, só é válido nas situações previstas em lei e pelo tempo expressamente também previsto em lei, que nós vamos ver que é de 2 anos, se for um serviço transitório ou uma atividade transitória da empresa, ou de 90 dias se for um contrato de experiência. Então, o contrato por prazo determinado nasce com término pré-definido. Ou seja, começo a trabalhar hoje e meu último dia vai ser no dia 31 de dezembro. Fim de ano, muito movimento na loja, de roupas ali, na loja X, e eu fui contratada ali para dar uma força na mão de obra ali que já existe para atender os clientes, né, na alta demanda que tem no fim do ano. Então, começo dia 1º de novembro e vou terminar no dia 31 de dezembro. Tem um término pré-definido, coisa que no indeterminado não tem. Começa a trabalhar hoje, não tem um dia para terminar. Só se acontecer uma falta grave minha, aí vai ser por justa causa, ou eu não querer mais, aí vai ser uma demissão sem justa causa, ou ambos não quererem mais, aí vai ser um distrato e outras situações, tá? Que nós vamos conhecer futuramente. Então, o contrato por prazo determinado nasce com uma data para acabar, um término pré-definido. O parágrafo 1º da CLT, do artigo 443, define o que é contrato por prazo determinado. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência, ou seja, duração, dependa ou de um termo prefixado, ou seja, um tempo ali já definido, prefixado, você vai trabalhar aqui para mim 1 ano, ou de experiência, que é 90 dias, já tem ali um termo prefixado, um prazo fixo para acabar. Ou dependa, ou a duração dependa da execução de serviços especificados, por exemplo, na Páscoa, né? Às vezes é uma fábrica que só produz chocolates de ovos de Páscoa, não faz bombons. Não, a especialidade dela é fazer ovos de Páscoa. Então, vai ser ali os empregados que trabalharem ali no período da Páscoa, vão ser tudo com contrato por prazo determinado. Por quê? Porque a vigência daquele contrato está dependendo da execução de serviços especificados. Fez o ovo de Páscoa? Fiz. Acabou a Páscoa? Acabou. Então, acabou o prazo. Fez já o serviço especificado. Ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Ou seja, né, às vezes uma safra. Na panha de café, eu preciso de trabalhadores a mais de maio a setembro para apanhar o café. Depois eu não preciso mais, eu preciso só mesmo dos empregados que eu já tenho fixos para fazerem plantio novamente, fazer tudo que precisa. Então, nessas 3 situações, se a vigência depender de termo prefixado, de execução de serviços especificados ou de acontecimento suscetível de previsão aproximada, eu vou ter ali um contrato por prazo determinado, que é a exceção da regra.
E quais são os requisitos de validade? Aí nós vamos conhecer o parágrafo 2º. Eu tinha falado parágrafo 3º, mas não, é no parágrafo 2º, que ali vai trazer do 443 os requisitos de validade do contrato de trabalho por prazo determinado. Ó, o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando. Aí, aqui é que entra essa partezinha aqui que fala que somente a possibilidade de determinar o prazo nas hipóteses previstas em lei, no parágrafo 2º do 443, que fala as 3 hipóteses que vai ser válido o contrato de trabalho por prazo determinado. Qual que é a primeira hipótese? A linha A. De serviço cuja natureza ou transitoriedade justifica a predeterminação do prazo. Ou seja, o serviço é transitório, a atividade da empresa é fixa. Exemplo, vender roupas. Mas chega fim do ano, tem muita procura para dar presentes de Natal. As pessoas também recebem o 13º e querem comprar roupas novas para passar as festas de fim de ano. Então, há ali um aumento da demanda. Então, o serviço ali extra a mais é transitório, a atividade é fixa da empresa, vender roupas. Mas há ali um aumento de procura, da demanda. Então, justifica ter empregados por prazo determinado nesse período. Os empregados a mais ali que a empresa vai contratar. Já tem 10 fixos, mas eu vou contratar mais 5 por prazo determinado. Então, nós vamos ver, né, depois nos artigos para frente que nós vamos conhecer que nesse caso pode-se firmar um contrato por no máximo 2 anos. Pode também acontecer de a atividade da empresa ter caráter transitório. Aí nesse caso também vai ser válido o contrato de trabalho por prazo determinado. A atividade é transitória, né? O serviço é a atividade mesmo da empresa. Exemplo, empresa que mexe com feiras, que acontece uma vez a cada 2 anos, uma vez no ano. Então, não há necessidade de ter empregados ali o ano inteiro, o tempo inteiro. É só mesmo na realização, na época da realização, preparação, término da feira. Então, a atividade empresarial, quando ela tem caráter transitório, também justifica se firmar um contrato por prazo determinado. E a linha C de contrato de experiência, que aí é por no máximo 90 dias. É quando o patrão e empregado, empregador estão se conhecendo mutuamente. Então aí ali se firma um contrato de experiência, que é um contrato por prazo determinado de até 90 dias. Então, esses são os requisitos de validade do contrato por prazo determinado. A regra é que o contrato de trabalho seja indeterminado. Mas, nessas 3 hipóteses, em regra geral, esquecendo leis específicas, tá? Nessas 3 hipóteses, pode-se firmar um contrato por prazo determinado. Então, vamos ler essa explicaçãozinha aqui, um resuminho que eu fiz. Ó, se for a natureza ou a transitoriedade do serviço que justifica a predeterminação do prazo, então a atividade empresarial vai ser permanente, ou seja, a atividade ali é fixa, é aquela atividade da empresa o ano inteiro, vender roupas, perfumes, sapatos, mas o serviço tem natureza transitória, esse serviço a mais no Dia das Mães, no Dia dos Pais, loja de brinquedos no Dia da Criança, loja de brinquedos no Natal, então o serviço é transitório, então justifica a predeterminação do prazo, né? Esse serviço transitório justifica a predeterminação do prazo. Exemplo, situação de aumento de demanda no Natal. Então, contrato por prazo determinado pode ser firmado quando a natureza ou transitoriedade do serviço justifica a predeterminação do prazo. Ou seja, a atividade empresarial é permanente, mas o serviço tem natureza transitória, como no aumento de demanda no Natal. Pode-se firmar também um contrato por prazo determinado se for atividades empresariais de caráter transitório. Ou seja, a atividade realizada pela empresa possui caráter transitório, a natureza da empresa é transitória e não o serviço prestado. Exemplo, a empresa que foi criada para organizar a feira que acontece uma vez a cada 2 anos, né? A Bienal de São Paulo, por exemplo. E o contrato de experiência também justifica a realização de contrato por prazo determinado, que aí as partes irão se testar mutuamente.
O empregado vai ver se ele quer trabalhar naquela empresa, e o empregador vai ver se aquele empregado atende suas expectativas de perfil de empregado que ele gostaria de ter. Então, o contrato por prazo determinado, se for um contrato firmado com prazo determinado fora das hipóteses legalmente admitidas, ele será considerado como sendo de prazo indeterminado. Então, de prazo indeterminado, aqui tá errado, como sendo prazo determinado, indeterminado. Então, se for firmado um contrato por prazo determinado que não esteja nessas hipóteses aqui, nessas 3 hipóteses, ser uma atividade empresarial transitória ou um serviço transitório de fim de ano ou um contrato de experiência e não tiver uma lei específica que permita, esse contrato firmado por prazo determinado automaticamente vai se tornar por prazo indeterminado. É isso que fala aqui. Então, esquematizando, contratos por prazo determinado são exceções à regra geral de indeterminação de prazo e só terão validade em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, atividades empresariais transitórias, contratos de experiência. Isso é a regra geral que está na CLT, no 443, parágrafo 2º, mas pode haver situações específicas que a lei exige a determinação de prazo, como no contrato de aprendizagem, que nós já sabemos. Na última aula vimos que é de até 2 anos, firmado com jovens aprendizes de 14 a 24 anos, por até 2 anos. Atletas profissionais de futebol também, há uma lei específica que autorize firmar contrato por prazo determinado, entre outras situações. Então, o contrato por prazo determinado é a exceção da regra geral. Qual que é a regra? Contrato indeterminado. Mas nas hipóteses previstas em lei, que é quando o serviço for transitório, a atividade da empresa for transitória ou for um contrato de experiência, aí pode haver ali um contrato por prazo determinado, tá bom? Então, vamos dar uma pausa nesse vídeo, vamos fazer um outro bloco, outro vídeo, para falar sobre o prazo, prorrogação do contrato de trabalho determinado e falar também sobre contratos sucessivos e outras coisas mais. Então, vem para o próximo bloco, não deixe de assistir essa aula inteira, que ela é muito importante, no final vai ter exercícios. Espero você na próxima aula. Tchau, tchau!